Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Olá, Pedro. Antes de fazer as questões, queria agradecer imenso toda a ajuda que me tem dado ao longo dos últimos 3 anos. Sou uma fiel ouvinte dos podcasts e posso-lhe dizer que consegui triplicar o meu fundo de emergência, posso chamar assim. Iniciei meus investimentos, ainda que devagarinho, e a nossa saúde financeira familiar melhorou imenso. A todos os níveis, ao ponto de obviamente também ter o seu reflexo na saúde do casal, não é? Do casal, da família, e isso é incrível. Então vou fazer 3 questões muito rápidas. A primeira é em relação ao PPR. Eu estou muito resistente a este investimento porque vejo em outros investimentos a longo prazo vantagem no facto de eu poder ter acesso ao dinheiro mais rapidamente e sem tantas limitações de o levantar em caso de uma necessidade de emergência, ok? E eu queria lhe perguntar se existe realmente alguma vantagem comparativamente a um ETF de realmente ter o PPR. Portanto, qual é realmente a vantagem de eu optar por um PPR, sendo que em caso de necessidade de imediata, uma questão de uma operação, uma doença, se eu precisar de levantar o dinheiro, tudo que eu tenho no investimento, eu sei que também posso fazer no PPR, mas penso que seja tudo muito mais simples e com menos perdas no ETF, mas talvez esteja enganado, portanto fica a questão. Olá, muito obrigado pela sua questão, pela primeira de 3 questões. Neste episódio só vou responder à primeira pergunta. As outras 2 perguntas que esta nossa ouvinte vai fazer serão respondidas, e que também são muito interessantes, vão ser respondidas nos próximos 2 episódios ou em próximos 2 episódios. Depende se houver alguma outra pergunta mais atual que passa à frente destas. Mas, então vamos responder a esta, que é uma dúvida muito comum e que me vai ajudar a desmistificar um pouco mais como funcionam os PPRs, que ainda continua a ser um produto muito pouco compreendido pelos portugueses, também porque nunca ninguém explicou, como é óbvio. Muito bem, em relação ao seu comentário inicial, muito obrigado pelas suas palavras, obviamente. Fico muito feliz quando o dinheiro, em vez de criar problemas num casamento, traz sossego e paz e equilíbrio. Ora, é justamente esse o meu objetivo por partilhar literacia financeira. Quando o dinheiro está controlado, a base da nossa vida em família enquanto casal também já começa a ter um alicerce a partir do qual podemos construir outras coisas. Isso é fabuloso, fico muito feliz por estar a contribuir nesse sentido. Agora, vamos à sua primeira pergunta, e eu fico um bocadinho confuso com 2 informações contraditórias que acabou de dar. Isto é, disse que, graças a esta nova reorganização financeira, conseguiu triplicar o seu fundo de emergência. O que é ótimo, é excelente. Mas depois tem medo de investir num PPR porque, em caso de emergência, teme, já vou explicar que não tem razões para isso, teme não conseguir levantar o dinheiro todo que tem lá no PPR caso precise dele. Ora, o fundo de emergência serve para não mexer no PPR.
E quem diz o PPR diz qualquer outro investimento, nomeadamente os ETFs que mencionou, ou qualquer outro. Portanto, o PPR é um produto financeiro de médio-longo prazo, muito longo prazo, 10, 15, 20, 30, 40 anos. É para pôr todos os meses 25 euros, 50 euros, 100 euros, 200, 300, 400, 500 euros por mês até conseguir ou até não precisar mais. Portanto, esta é a estratégia do PPR. Portanto, não vai utilizar o PPR como fundo de emergência. Se estiver a pensar fazer isso, já tem a sua estratégia toda ao contrário. O primeiro passo é ter um fundo de emergência robusto, entre 3 a 6 meses, entre 6 a 1 ano de todas as suas despesas. No caso de ser trabalhador independente, se calhar pode ter mais, pode e deve ter mais, 1 ano e meio, 1 ano de certeza. Mas lá está, é para não ter de mexer no PPR. Respondida a esta parte da questão, quero dizer-lhe que não precisa ter esse medo, no entanto, com um cuidado. Ou seja, como já vos disse várias vezes, eu tenho 15 PPRs e não ponho nenhum no IRS. Porquê? Justamente para poder levantar no dia em que eu quiser. Então, mas se eu puser o dinheiro, o dinheiro do PPR no IRS e receber o tal reembolso adicional eventual de 300, 350 ou 400 euros, eu não posso levantá-lo? Pode levantar o seu PPR no dia em que quiser. Normalmente demora 2, 3 dias a ficar na conta. Só que, se o tiver posto no IRS e se resgatar sem a justificação prevista na lei, que é desemprego de longa duração, incapacidade de 60%, para despesas de educação ou para pagar as prestações ao banco, não é amortizar, é pagar as prestações do crédito à habitação, passados 5 anos de antiguidade da primeira subscrição, então aí vai ter de devolver o dinheiro que recebeu do Ministério das Finanças, mais uma multa de 10% desse dinheiro que recebeu das finanças, multiplicado por cada ano que passou. Portanto, primeira resposta, pode levantar o seu PPR, pode resgatá-lo no dia que quiser, com multa se for fora das condições previstas na lei. Sem nenhuma multa, se não o pôs no IRS, como é o meu caso. Portanto, eu utilizo os PPR como fundos de investimento normais, mas com uma melhor fiscalidade, ou seja, passados 8 anos só pago 8% sobre as mais-valias em vez de 28%, como nos depósitos a prazo e como nos certificados de aforro. Em resumo, pode resgatar à vontade, mesmo numa situação de emergência superior à do seu fundo de emergência, portanto pode ir lá buscar a totalidade ou só uma parte, não é? Se precisar só de 5 mil, tira só 5 mil e deixa lá os outros. Portanto, se calhar há aqui um pequeno mito urbano, chamemos-lhe assim, em relação aos PPR, em que as pessoas acham que só podem levantar o dinheiro do PPR na idade da reforma. Não, pode resgatar em qualquer momento, pondo no IRS com penalização. Se não põe no IRS, não tem penalização nenhuma, só tem que pagar as mais-valias, pronto, na altura em que resgatar. Aí, sendo o PPR um produto português, eles fazem logo a retenção na fonte, se for num banco nacional, e, portanto, fica logo o problema resolvido. Recebe o dinheiro líquido na conta passados 2, 3, 4 dias, enfim, depende se mete um fim de semana pelo meio ou não. Portanto, é muito importante perceber isto. Se está a pensar utilizar PPR ou ETF, ou seja lá o que for, em situação de emergência, esqueça isso. Para isso é que serve o fundo de emergência. No entanto, se precisar utilizar o dinheiro do seu PPR, está à vontade. Não há problema nenhum. O dinheiro vai lá estar, com o valor da cotação daquele dia, não é? Se as bolsas estiverem em queda, talvez vá perder dinheiro ou ganhar menos. Se as bolsas estiverem em alta e os fundamentos do PPR, portanto as ações, obrigações, seja lá o que for que estiver metido lá dentro, ou ETFs dentro desse PPR,
vai resgatar com o valor da cotação que tiver naquele dia em que faz o pedido de resgate. Espero ter respondido a esta sua primeira questão. Em comparação com o ETF, em relação ao momento do resgate, é praticamente a mesma coisa, sendo que no caso do ETF vende e passados uns segundos ou uns minutos está na corretora, na conta à ordem, entre aspas, da corretora, e depois transfere o dinheiro para a sua conta à ordem para depois utilizar como muito bem entender. No caso do PPR, dá a ordem de resgate ao banco ou gestora de fundos, ou corretora, seja lá o que for, e passados os dias correspondentes, um dia útil, 2 dias úteis, 3 dias úteis, vai ter também novamente o dinheiro disponível para, na sua conta, ou para transferir para a sua conta bancária, para depois utilizar também como entender para a tal emergência que mencionou. A única condicionante que eu vejo aqui é a penalização ou não, conforme utilizar essa dedução no IRS ou não. Espero ter respondido a esta sua pergunta. Podem enviar as vossas perguntas em áudio para o 927753737. Estão à vontade. Gosto muito de ouvir as vossas vozes, para não serem só vocês a ouvir a minha. E, portanto, não se esqueçam também de subscrever o podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, de me seguir nas redes sociais e de subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.